Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com os irmãos? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos meditar em Tiago, capítulo 1, versos 9 a 11, e eu quero ler apenas o verso 9 que diz: O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Então, hoje nós vamos falar sobre orgulho. E aqui nos versos 9 e 10, a questão do orgulho parece ser uma questão paradoxal. O que é um paradoxo? O paradoxo é uma aparente contradição. No entanto, não é uma contradição, né? É uma aparente. Então, o que nós encontramos aqui, no verso 9, é que o irmão, na condição humilde ou de pobreza econômica, ele, na verdade, deve orgulhar-se desta sua condição de pobreza. Orgulhar-se da condição de pobreza, por ser humilde, é algo assim bastante fantástico aqui na linguagem de Tiago. É ir na contramão das concepções do mundo sobre motivos que podem levar alguém a orgulhar-se. Aqui não é orgulhar-se por ser rico, por ser famoso, por ser poderoso, e sim por ser humilde, por ser pobre, economicamente falando. Mas por que orgulhar-se da sua pobreza? Porque esta condição é uma condição elevada. É isso que Tiago vai mostrar. O pobre não está numa condição de rebaixamento perante o rico, mas o pobre, ele está numa condição elevada. E nós vamos entender por que o pobre está nessa condição elevada. Então, o que nos resta nesse momento é entendermos que o pobre precisa e deve orgulhar-se da sua posição, da sua condição elevada. O pobre é chamado aqui no texto de irmão, enquanto que o rico é comparado a uma erva que murcha. O pobre, na verdade, é gritantemente exaltado aqui nesse texto. Aqui é momento de o pobre olhar para a riqueza ou valores espirituais. Então, o pobre é pobre economicamente, mas ele é rico espiritualmente. Aqui nós vamos encontrar uma riqueza muito grande para o pobre. Tiago 2, verso 5 diz assim: Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que lhe prometeu aos que o amam? Então, qual é a riqueza do pobre aqui? É o reino de Deus. O pobre é chamado para herdar o reino de Deus. Então, o pobre é pobre de um lado, mas é rico de outro lado, que é a riqueza espiritual. E é isso que mais importa para Tiago aqui, a riqueza espiritual. No verso 10, o rico deve orgulhar-se da sua posição inferior. Aí é onde tem a questão do paradoxo aqui, né? Porque lá no verso 9, o pobre deve orgulhar-se da sua pobreza. E aqui no verso 10, o rico deve orgulhar-se da sua posição inferior. Porque o rico, perante o pobre, ele é inferior na concepção de Tiago. Então, aí está o grande paradoxo, né? Como se orgulhar de ser pobre e ao mesmo tempo se orgulhar de ser rico. Aqui nós temos no texto que o pobre passa como uma flor silvestre, como também a riqueza desaparece como a flor da erva. Então, como, na verdade, o rico deve orgulhar-se de uma posição inferior. Então, é uma ironia que Tiago está usando aqui para com os ricos. E Tiago, na verdade, menospreza o rico, menospreza a sua riqueza, melhor dizendo. No capítulo 5, versos 2 e 3, Tiago vai dizer: As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas
da traça ou comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulados nos últimos dias. Então Tiago menospreza a riqueza dos ricos. E aí a questão do rico se exaltar da sua condição, se orgulhar da sua condição, é nada mais, nada menos do que uma linguagem irônica da parte de Tiago. O Tiago vai dizer também algo em relação ao rico, a pessoa do rico. No capítulo 1 e verso 1, Tiago vai dizer, ou melhor, Tiago 1, verso 11, diz assim: porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Então, Tiago ataca a riqueza e também ataca o próprio rico. Capítulo 2, versos 6 a 9, temos mais alguns ataques de Tiago aqui. Eu vou ler aqui os versos 6 e 7 do capítulo 2. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Então, o rico aqui é alguém que oprime o pobre, e é como se ele não fizesse parte da comunidade dos cristãos. Então, Tiago está, de certa forma, rejeitando a pessoa do rico, ou os ricos ali com os quais ele convivia. Então, Tiago vai simplesmente exaltar o pobre com a sua pobreza econômica, e vai rebaixar o rico na sua condição de riqueza. Então, o que nós encontramos aqui, queridos, é que estes dois versículos apresentam uma aparente contradição, um paradoxo, como nós falamos. Então, nós temos aqui o ser humano gloriar-se em ser humilde, em ser pobre, ou o rico gloriar-se pelo seu estado de inferioridade. Nós temos aqui, na verdade, dois elementos: a dignidade e a insignificância. A dignidade está com o pobre, economicamente, e a insignificância está com o rico. Veja, queridos, na verdade não é que a riqueza em si é um problema, né? Desde que ela seja bem administrada, desde que o sujeito não coloque o seu coração ali, desde que o sujeito não adore a sua riqueza e faça dela um Deus. Então, nesse caso, não é um problema, porque nós temos muitos servos de Deus que foram ricos, né? Que souberam administrar bem a sua riqueza, que souberam viver bem, servindo a Deus com a sua riqueza. Temos lá os patriarcas, né? Temos alguns reis, homens muito ricos, mas homens que serviram grandemente a Deus. É o caso de Davi, é o caso de Salomão. Então, uma riqueza usada para o bem da causa de Deus é mais do que importante. Um homem rico, mas que serve de Deus, que ama a Deus e a sua palavra e não a riqueza, é maravilhoso isso. Mas o que nós temos aqui é uma questão de gestão de pessoas. Tiago está agindo dessa forma, sei lá, Tiago está querendo valorizar as pessoas. O pobre é o que Tiago exalta aqui, o pobre é aquele que Tiago valoriza, e o rico não. Então Tiago está trabalhando com gestão de pessoas aqui, exaltando o pobre. Enquanto o pobre sofre nas mãos do rico, Tiago vai exaltar o pobre e menosprezar este rico. O foco aqui são as pessoas, e não o que elas possuem ou deixam de possuir. E se há alguma coisa aqui a ser possuída, é o espiritual, é o reino de Deus. Pois o pobre, como Tiago diz, é herdeiro desse reino. E você, querido, pobre economicamente ou não, você é herdeiro do reino de Deus. Você possui uma riqueza espiritual inimaginável. E possamos então, queridos, agradecer a Deus, porque somos ricos espiritualmente, e a riqueza espiritual vale muito mais do que a riqueza material.
próprio Paulo vai dizer a partir de Tiago, né? Ou melhor, para os Efésios, melhor dizendo, que temos que buscar toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. Então, que aprendamos a valorizar, acima de tudo, as coisas espirituais. Valorizar, acima de tudo, as pessoas e não as coisas. As pessoas devem ser amadas e as coisas devem ser usadas. Não façamos o contrário. Não usemos as pessoas e amemos as coisas. As pessoas valem mais do que as coisas. Que Deus abençoe, que você tenha um dia excelente em nome de Jesus. Amém.